Bom dia! Mais uma semana iniciando e cremos que o Senhor está conosco para nos abençoar rica e abundantemente. Que você tenha dias maravilhosos na presença de Deus, o nosso Pai. Estamos juntos mais uma vez e felizes, alegres com a tua participação. Temos aqui um tema que vamos mais uma vez deixar o Espírito Santo trabalhar de forma ímpar sobre nossas vidas. E isso para a glória de Deus, o nosso Pai. Que privilégio ter você mais uma vez conosco. E a sua participação vai nos alegrar o coração. Nosso DDD é 31 e o número é 98402-9756. Repetindo, DDD 31 98402-9756. Participando dentro do tema, que você possa realmente nos auxiliar a enriquecer tudo aquilo que vai ser dito aqui pelo Espírito Santo. É para a nossa cura, é para a nossa felicidade, é para a nossa vitória, né? Então, que você possa mandar a sua mensagem aí por escrito, para facilitar o nosso trabalho dentro do tema, se for possível. Mas estamos aí, prontos para aquilo que puder, ser feito, vamos fazer para que vocês sejam alcançados, porque o nosso propósito é sempre inspirar todos vocês, ok? Para isso, vamos contar mais uma vez aqui hoje com a participação da nossa amada pastora Silvana. Bom dia, pastora, tudo bem? Bom dia, tudo Amém. bem? Bom dia a todos, que Deus abençoe sua vida grandiosamente e que mais uma semana você receba o favor, a graça, o amor de Deus sobre sua vida, sua família e os seus sonhos venham à existência através do poder do Senhor, em nome de Jesus. E como que está você hoje? Como estão os seus ouvidos? Atentos apenas humanamente ou você também está atento espiritualmente? Pois é o que nós vamos falar. Como ouvimos? De forma natural, de forma espiritual, como que estamos realmente ligados ao coração do Senhor. Que esta manhã nós possamos juntos caminhar, aprender mais e, em comunhão com o nosso Senhor, permitir que o Espírito Santo tenha total liberdade para falar com a sua vida, em nome de Jesus. Tenha um bom dia, que a graça do Senhor se estenda a todos vocês e seus familiares, em nome de Jesus. Hoje temos um tema muito gostoso, né, pastor? Como Glória sempre, né? Glória a Deus, glória a Deus. Deus tem nos direcionado e cremos que, de alguma forma, Deus está nos trazendo muita alegria, transformação e vida em abundância. Por isso, nós queremos falar hoje naquilo que devemos estar sempre considerando na nossa caminhada cristã, para que a gente não venha incorrer em erros. Portanto, o tema de hoje é considere-os e terás a vida eterna. O que é que nós temos que considerar? Quais são as dicas? Eu quero te convidar, então, para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 41, ok? Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 41. Apesar de que o ideal aqui seria ler todo esse capítulo, né? Mas eu vou deixar para você fazer isso depois, tá bom? Só um texto aqui que vai nos ajudar. Verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci dos céus? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo que em crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu para que todo o que dele comer não pereça.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber no meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinavas nas sinagogas de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O princípio do 64. Contudo, há descrente entre vós. É um texto riquíssimo, interessante, né, pastora? Quando Jesus aqui está nos mostrando muitos detalhes que são significativos na nossa vida cristã, ou seja, na nossa caminhada com Deus e o Pai. Na pessoa de Jesus, né, esse evangelho é algo tremendo para nós, principalmente quando se trata do capítulo 6 de João. Ok? Ele é riquíssimo para nós, nos mostra coisas profundas acerca daquilo que é preciosíssimo, é como joia rara, né? Na doutrina a respeito da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, do sacrifício que ele fez substitutivo, que todos nós sabemos e assim reconhecemos, e a importância de recebermos, né, a Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. Aliás, todo o Evangelho vai nos dar essa mensagem. Mas aqui, esse capítulo 6, ele está nos mostrando isso. Quando Jesus está fazendo, então, esses relatos, está anunciando quem verdadeiramente ele é. A importância que nós temos de estarmos íntimos com o Senhor. E é por meio dessa verdade que todos nós vamos receber toda a provisão do alto. Uma vida espiritual embasada naquilo que Deus tem para nós. Consequentemente, a nossa alma estará satisfeita, porque estaremos considerando algumas coisas que aqui Jesus deixou bem claro que a partir de Israel, que a gente vai vendo aqui, foram negligenciando e por isso não obtiveram a vida eterna. Jesus vai nos falando aqui, né, no capítulo 6, começa falando ali daquela multiplicação dos pães e peixes. Ali ele começa nos dando advertência, né? Com certeza. Que quando ele fala, né, questionando da fome, o povo, como é que ia fazer para alimentar,
E os discípulos já estavam assim, quanto é que nós vamos precisar de dinheiro para comprar pão? Para resolver isso Para resolver esse problema, rápido, Jesus. Né? Porque teria que providenciar aquela quantidade rápida. Não né? é? Não, e o que é pior, né? Eles estavam numa relva, né? Um lugar afastado. Bem distante, né? Padaria não tinha, dava, né? Estava muito complicado ter uma padaria, um panificador, alguma coisa, Não né? dava. E é por isso que Jesus, então, usa tudo aquilo para dizer, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas diferente daquele Demonstra ali pão... a realidade da capacidade dele, né? De que eles não imaginavam, ainda não conheciam totalmente. E do ensinamento espiritual. Exatamente. Jesus veio exatamente para fazer isso, né? Eu vejo que a murmuração ali acontece pela falta de conhecimento, né? De entendimento. Sim. Né? Muitas vezes, por não conhecermos, não entendermos, murmuramos, e muito. Né? Mas aí, basicamente, é exatamente uma das considerações que a gente deve fazer, tá lá na frente, né? que é a motivação errada. Exatamente. Né? Não, e tá certo, tá aí. A motivação errada é a primeira. Exato. Né? As pessoas estavam ali... Murmurando, mas pensando que... Como é que nós vamos resolver esse problema, Jesus? Você quer dar Meio pão para estranho, comer, né? para todo mundo? Né? Meio estranho. E Jesus já sabia o que ia fazer, não é isso? E um dos discípulos pergunta, né? Mas espera aí, tinha que ter uma boa quantia aqui, né? De denários para cada um receber o seu. E o transporte até chegar lá para aquele tanto de pessoas? Pois é. Porque não eram 100 pessoas, 200 ou 500, né? Não. Era várias Só de pessoas. homens, a Bíblia fala que era em torno de 5 mil. Pensa Agora bem. imagina, mulheres e crianças no meio. Só a graça. Mas Jesus queria que o pessoal começasse a entender, a começar pelos seus discípulos. A coisa não é por aí. Quando um disse lá, então, né? Olha, tem um menino ali, tem um garoto ali com 5 pães e 2 peixinhos. Parece que era o único prevenido ali, né? No meio de tanta gente, só aquele estava prevenido, né? A mãe deve ter sido assim, deixa eu fazer um lanchinho para você levar, né? E é interessante que Jesus usa, né, exatamente aquilo ali. Situação. O que estava nas mãos daquela criança que ali estava. Se nós não formos como criança, não vamos entrar no reino. Pastor, se aquela criança falasse, não vou dividir isso não. Olha não vou aí. dar para ninguém, não. É meu. Pegasse uma birra. É meu. Não vou dar, não. Aqui entra exatamente a hospitalidade, né? Ali o partilhar, compartilhar. O amor, né? Amor ao próximo. E é interessante que Jesus, então, usa o que eles tinham nas mãos. O que é que nós temos nas mãos? Deus vai usar. Você acha que é pouco? É insignificante. 5 pães e 2 peixinhos, não tinha como. Mas é o que Jesus quer que a gente comece a observar. Considere isso. Não é pelo entendimento no âmbito natural das coisas que nós vamos conquistar. Porque pela fé nós vamos entender que Deus vai operar um milagre como operou ali na multiplicação dos pães. Foi um exemplo. Esse capítulo 6 aqui, Deus está nos mostrando, olha, considere, não é por vistas, mas é pela fé. Ainda que você não consiga entender, compreender, mas saiba, Deus vai agir. Jesus agiu ali e trouxe... o próprio sobrenatural no dia a dia, né? Que é a nossa verdadeira condição. Sem fé não dá para ver. É um sobrenatural, né? Para estarmos de pé, para continuarmos a caminhada, seguindo rumo ao alvo. E para completar logo depois, Jesus traz o exemplo, ou melhor, o registro dele caminhando por sobre as águas. Aí é que... Embananou tudo, né? Com a cabeça do povo, né? Quem viu ainda poderia assim estar entendendo, né, pastor? Mas viu e mesmo assim devia ficar assim, acho que meus olhos estão enganando, né? Pois é. Não, e o texto fala que os discípulos, como é que eles ficaram no barco? Acharam que era um fantasma. Nossa, Deus, né? E agora, é mais fácil acreditar num fantasma do que o Senhor fazendo um milagre. Fazer um milagre, e é a andar realidade de sobre as hoje, né? Mais fácil acreditar nas mentiras, acreditar nas coisas que conduzem para a morte, nas coisas erradas, do que acreditar na verdade que liberta, que salva, que cura, que transforma, né? É mais fácil, né? É verdade. O caminho largo é mais fácil. Eu lembrei aqui agora, pastora, de houve aquele que chegou num determinado lugar entre os irmãos, né? E só para divertir um pouquinho, né? Relaxar, né, entre os irmãos, falou assim, corre ali fora ali, acabou de passar um boi voando. E aí teve um que saiu correndo e olhando para o céu, e os outros caíram na gargalhada, né? Esse menino volta e vira para o rapaz que falou aquilo e diz o seguinte,
vocês estão rindo de mim, mas eu escolhi acreditar que tinha um boi voando lá fora do que acreditar que você, meu irmão, iria mentir. Ou fazer uma pegadinha tão sem graça com ele, né? Irmãos, Causar ali um constrangimento com os colegas. Né? É algo assim que, né? Jesus estava andando por sobre as águas. Ele não pode fazer isso? Claro que pode. Agora, tem gente que quando Jesus, né, opera esses milagres, né, e faz, né, essas coisas sobrenaturais, por não ter o entendimento pleno do que Jesus está mostrando, de quem é a pessoa de Jesus, fica como se fosse assim, eu estou vendo uma assombração, eu estou vendo, né, meu Deus, e agora? Ou seja, não tem o foco, não tem a visão. Ele está, na verdade, dentro desse contexto de motivações erradas, né? Ele não está sintonizado com o Espírito Santo, por isso ele não consegue compreender. É muito interessante, desculpa, pastor. Pode falar. Mas é muito interessante como que as pessoas têm uma grande facilidade em acreditar em situações ao inverso, né? É mais fácil eu, cristã, que tenho o Senhor, que é todo-poderoso, que pode todas as coisas e conhece tudo, ficar mais desacreditado que o seu adversário, que inclusive foi criado pelo próprio Senhor e está debaixo da autoridade do Senhor. Ele não pode fazer nada sem o Senhor permitir. Então, as pessoas vão e creem nas trevas, buscam as trevas como alternativa, buscam situações que realmente não vão trazer o verdadeiro resultado que está no coração de Deus para as nossas vidas. E elas caminham por caminhos estranhos, caminhos inclusive muito difíceis, que fazem coisas assim, fora da compreensão. Mas quando vem para o Senhor, que é aquele lugar de deleite, que é aquele lugar onde nós sabemos que quando chega na parte do impossível, o Senhor com todo o amor de Pai, amor de Deus, amor de Rei, de Senhor da nossa vida, aquele que tem um carinho pelo servo, na hora que chega nessa parte, a pessoa complica tudo, acha tão difícil. Nossa, caminhar com Deus é tão difícil. E é uma inversão de situações, de valores, de autoridade, de poder, que para o homem terreno, que realmente não se coloca à disposição de andar verdadeiramente no Espírito, com o próprio Senhor, ele não consegue entender as bênçãos de Deus. Ali havia até, inclusive, um grupo, né, pastor? Um grupo de pessoas escolhidas pelo Senhor, né? No começo ali eram o quê? A finalidade do Senhor seriam 12 realmente, mas no começo ali eram 70. E eles já estavam tendo divergência entre si, já estavam meio confusos, já estavam assim... ou seja, nem todos estavam verdadeiramente ligados no Senhor, mesmo andando com o Senhor. E isso pode acontecer sim dentro da sua casa e dentro da igreja. Você está lá dentro, mas verdadeiramente o seu espírito não está em submissão ao Senhor, não está em entendimento com o Senhor. Ou seja, eu estou vivendo a letra, estou vivendo o superficial, estou vivendo a parte carnal. Mas aquela que é do contato verdadeiro com o Pai, a intimidade com o Espírito Santo, o conhecer do Senhor Jesus, que é tão gostoso, tão tremendo, que nos impulsiona cada dia mais na vida, a nossa esperança, realmente a pessoa está desconectada, está desligada, né, pastor? É verdade. Essa multiplicação de pães, né, e peixes aqui, a gente vê como que Jesus está nos ensinando aquilo que nós temos que observar. Jesus não só estava saciando a necessidade física, mas também a espiritual. E tem muita gente que só vê a física. Exatamente. E é uma das coisas que nós temos que observar, né? O que Deus está me dando? A turma do vou lá ver o que eu vou receber, né? O que Jesus está me proporcionando, hein? Exatamente. Se a gente Jesus for andar está assim... fazendo um grande favor, né, de ser o nosso Deus, nosso Senhor, e providenciar aquilo que a gente quer na hora certa, né? O que a gente quer. No nosso tempo. Não pode ser de outra forma, não. No tempo dele é atraso para a gente, né? Mas são coisas que nós temos que observar, né? E corrigir. Corrigir, exatamente. Urgente. Vamos começar a trazer aqui algumas participações? Vamos. Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sempre com vocês. Amém. Orem por mim, estou com um probleminha de saúde.
mas com o coração alegre. A minha netinha fez a decisão mais importante da vida dela. Foi lindo ver ela chorando, abraçada comigo. Suzete de Mossoró. Texto lindo demais. Amém. Bendito seja Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui eu não entendi qual o motivo, né, da felicidade aqui, que ela fala da netinha indo, não sei se foi uma reconciliação aqui, relacionamento, ou se ela entregou a vida para Jesus, mas seja o que for aqui, minha irmã, nós nos alegramos com você, tá? Com a alegria dela. E vamos estar pedindo a Deus para te abençoar aí rica e abundantemente. Uma outra participação, olá pastores da Clínica da Alma, bom dia, eu sou José Silva, moro em Ibirité e eu sou deve ser Assembleia, não sei. Deus Missão. Fiquei muito feliz em saber que tem uma lagoinha em Pitangui, olha, e em Nova Serrana, onde morei por muitos anos. Deus abençoe esse programa, assim como Jesus multiplicou os pães, assim Ele vai multiplicar esse Ministério Lagoinha. Amém. Amém, glória a Deus. Nós cremos também nisso, tá? E não vamos aqui nos ater em Ministério Lagoinha, que seja o reino do Senhor, que Deus possa, né, estar usando não só a Rede Super, mas como a Lagoinha, como algo de inspiração para todos, né? Que Deus nos abençoe rica e abundantemente, né? Mais uma participação. Pastor, o nome é Mairon, a paz. Eu tive com você no consultório da Clínica da Alma. Estou passando por batalha na mentir, não sei se é mentira, né? Durante a noite, ore por mim e a minha esposa. Na mente. Não? Creio que na mente durante a noite. Na mente? Porque ficou mentir. Pode ser sim, Pode ser, realmente. Por mim e minha esposa, Maria Gidlene. Tá, eu sou de Itabirito. Ok. Bom, se você esteve conosco lá na clínica, que Deus continue te abençoando, tá? E vamos estar orando por você e pela sua esposa, para que Deus possa restaurar plenamente, tá bom? Bom dia, pastor. É possível satisfazer a carne e, mesmo assim, a gente ser um servo do Senhor? Eu sou do Ceará. Vamos lá, meu querido. Se você fala em satisfazer da carne, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Por quê? Porque são opostos. Então, se você vai satisfazer a sua carne, não é dentro do propósito de Deus. Agora, quando estamos no propósito de Deus, Deus vai satisfazer os desejos do nosso coração. Completamente. Então, tudo, né? aí depende muito de como, né, você está vendo isso aí. Exemplo bem típico. Se você não casou, não tem essa de sexo, ok? Tá errado. Mas se você casou, não tem essa de não ter sexo, ok? É uma forma de Deus estar te abençoando e é uma satisfação, sim. Tá certo? Agora, qual é o contexto? Esse aí é que vai valer, ok? Então, que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, tá bom? E vários outros aqui. Bom dia, pastores, Deus é o caminho. Aqui, o que você acha de arrumar uma mulher que tem filhos de outro? Isso é errado? Não. Eu, particularmente, não vejo. A menos que ela ainda esteja no contexto ainda de casada, exatamente, né? Se ela simplesmente separou de corpos, mas legalmente, se ela ainda está casada com o outro, né? Agora, se ela nem casou com o outro e já teve filhos, então seria bom que você ver o contexto da nova história, ver o contexto, né? Da nova história e trazer proposta. Deus, né? Não só para a sua vida, mas para o relacionamento que você está propondo fazer e concretizar, tá bom? Agora, não é pelo fato dela ter tido filhos com o outro que vai te impedir. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Agora, pode ter tido ser viúva também, né, ser pastor? viúva, pode ser, exatamente. Agora, se você vai assumir o relacionamento, então que assuma com os filhos, tá?
E amando todos eles. Amando todos eles. Como diz, né? O pacote é completo, né? Exatamente. Então não vai separar não, tá bom? Porque isso é agradável a Deus, o nosso Pai. Vamos deixar aqui um pouquinho? Vamos voltar para o texto, para a gente voltar para o texto e dar uma acelerada aqui. Eu achei interessante aqui, pastor, como o senhor estava dizendo antes, a questão de que ali o Senhor, naquele momento daquela multiplicação, ele já observava os pensamentos daquelas pessoas, né? E aquele pessoal já estava falando, está muito difícil de entender o que ele está falando. Essa palavra está dura, né? Ou seja, acostumados a ouvir algo que saciava a sua vontade, entrava no contexto do que queria e ficava por isso mesmo. E então era uma sociedade sem transformação, né? Sem o verdadeiro respeito, o amor. Ali havia o contexto de sacerdotes que impunham determinadas coisas, eram altivos, né? Se achavam assim, Deus, rei, né? Mas ali o Senhor já muda toda a história e o contexto do que aquele pessoal estava acostumado a viver. E ele fala diretamente a verdade, fala da multiplicação, do amor e mostra, né? E aquele povo, aqueles que estavam junto com ele para servir ao povo, já estava sem entender, os próprios discípulos, né? Havia aqueles que permitiram o entendimento entrar no seu coração, tinham sede desse entendimento, queriam conhecer mais, tanto é que não se afastaram, mesmo mediante as situações assim, muito complicadas e difíceis que vieram acontecer no decorrer de toda essa caminhada. Mas alguns já ali, participando, vendo a multiplicação, já estavam complicando a história. Já estavam olhando com olhos assim, não estou entendendo essas coisas que estão acontecendo aqui. Os discursos deles são muito duros, são muito difíceis de entender. Mas por quê? Hoje, isso acontece no dia a dia. Até as pessoas que leem a Bíblia falam, não estou entendendo nada, como é que faço para entender? Nós temos que estudá-la com amor, nós temos que buscar o autor, né, que é o Espírito Santo, para que ele nos abra verdadeiramente ali o entendimento, ver a época dos textos, né, estudar corretamente, para ter um discernimento e um entendimento. Mas ali, aqueles homens estavam tendo uma guerra no seu entendimento entre o cotidiano, o mais simples, o mais básico, o mais comum, e aquilo que o Senhor estava mostrando na prática. Falar de amor é uma coisa, amar é outra. Falar de dividir aquilo que tem com o outro é uma coisa. E se você só tem um prato de alimento, você dividir meio a meio com o outro, é totalmente diferente, né? Falar que o Senhor é um Deus que faz o sobrenatural é uma coisa. Ver ele andando por cima das águas e depois achar que ele é um fantasma é totalmente do entendimento anterior. E muitas vezes estamos na casa de Deus, estamos com nossa família e limitamos o poder de Deus sobre aquela vida que nós estamos orando para ser curada, ser salva. Já desistimos no meio do caminho. Não, já fiz isso muito, já orei muito, já busquei muito, fulano não vai ser alcançado. Aí desiste ali no meio do caminho. Mas o que o Senhor quer te dizer hoje é que você não deve desistir daquele que você tem buscado por Ele. Porque você planta semente, o Espírito vai regar e as coisas vão acontecer no tempo do Senhor, porque Ele está vendo o envolto, o contexto de vida dessa pessoa e Ele vai saber como alcançar e na hora certa. E você vai ficar surpreso. Talvez você até possa partir no dia que você parte, acontece a situação, não sabemos o projeto do Senhor, mas sabemos que Ele é perfeito e Ele é agradável e que Ele vai se cumprir. E os nossos olhos têm que estar nesse sobrenatural. O nosso coração acompanhar o verdadeiro poder do Senhor. É muito interessante vermos que o Senhor estava ali sentado no trono, ali ao lado do Pai, com tudo aquilo à sua volta, os anjos ali para te obedecer, fazer a vontade dEle. E o Pai fala, aquele pessoal ali na terra, aquele povo que eu criei, está caminhando para um caminho de morte, não tem ninguém ali que possa livrá-los. Quantos foram enviados com o coração colocado em mim, mas na caminhada murmuraram, se perderam. E propõe ao Senhor, você aceita ir lá como um homem, passar pelas dores naturais que eles passam, viver a vida natural, mas sendo você santo, que jamais conheceu o pecado,
é o único que pode pagar esse preço com o sangue. E Jesus fala, ele se despe de si próprio, daquela condição de rei, de senhor, né? E vem para a terra como eu e você, um humano, por amor, e nós não conseguimos dar um passo de credibilidade, ou seja, falar, esse preço verdadeiramente foi um preço muito grande. Tantos ali para obedecê-lo, se prostrar diante dele, e ele vem de forma humana. E olha que os homens, nós aqui na terra, estávamos esperando um rei, né? A palavra fala que Salomão não teve ninguém com a condição que ele teve, de tesouros, nem terá. Ele estava esperando alguém com a condição assim. Vem ele como um homem simples, com palavras firmes, com amor assim inquestionável ao Pai, com obediência ao Pai inquestionável e com amor por nós inexplicável, que foge ao nosso entendimento. E eles dizem, as suas palavras são duras. No falar, o seu amor nos constrange, é além do que nós podíamos entender como gente, como ser humano. Eles olhavam que a palavra era dura por causa do quê? A falta de entendimento e muitas vezes o se dispor de abrir seu coração para ver com os olhos espirituais, não só com os terrenos. Não é, pastor? É verdade. E dentro desse contexto aqui, quando nós estamos, então, fazendo essa reflexão, a gente vê que a gente vai descobrindo aqui as considerações que devemos fazer, né, na nossa caminhada cristã, assim como também as promessas que ficam bem claras na verdade. Deus tem como propósito, na pessoa de Jesus, para que a nossa caminhada cristã seja realmente abençoada. Sem contar com que, no próprio capítulo 6 aqui de João, quando Pedro, lá no final, né, ele faz menção aí a postura dele diante do Senhor Jesus, ele nos declara assim, né, a fé. Aliás, Pedro foi um dos discípulos que teve a experiência assim, que Jesus revela claramente, né? Olha, você não está falando de si mesmo, não, isso não é da carne, não. Isso vem do Pai, né? Vem do Pai, né? Você está recebendo revelações, você está realmente ligado ao que o Espírito Santo tem dito. E isso é uma observação, é uma consideração. Nós estamos realmente afiados, nós estamos realmente ouvindo, né? Como diz a palavra, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Né? Como igreja, nós estamos atentos àquilo que Deus está dizendo. E foi uma palavra muito forte, né, pastor? Sim. Muito forte. E aqui, nesse contexto, Pedro foi um que realmente também aqui ele nos deixa, né? Quando ele, depois de tudo isso, Jesus lá no final, mostrando que muita gente estava fugindo da realidade, saindo da presença, porque não estava crendo como deveria, observando coisas que não deveria. E aí ele dá uma cutucada nos discípulos, né? E aí, vocês também querem ir embora? Né? Essa minha palavra está dura também para vocês. Pode ir. Né? Você quer ir? Vai logo, né? E aí, né, o nosso ficar aqui adulando Pedrão, ninguém, não. Não, Jesus não queria ficar adulando ninguém, nem né, ficar passando a mão na cabeça de quem só quer ficar pecando. Quer? Bem, não quer? Amém. Sim, não. E a Bíblia mostra claramente, se a gente insiste no erro, Deus é bem claro, ele fala, ele nos entregará a essas coisas, né? Está lá em Romanos. Dura palavra. Dura palavra, sim. Mas nós temos que tomar uma posição. Nós temos que... Já conhece como somos, né, pastor? O sim não é sim? Exatamente. O não é não? Não. Então, o que passar disso... Não procede do Senhor. Não procede de Deus. Então, nós temos que observar isso aí, tá bom, irmãos? E Pedro aqui nos fala, né? Jesus, você está mandando a gente embora, para quem iremos? Como vai fazer? É o Senhor quem tem palavras de vida, né? Não dá para sair daqui, não. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Glória a Deus. Olha que ensinamento interessante aqui. Não tem para onde ir se não for para a presença do nosso Deus. Não dá para ir para outro lugar, né? Eu gosto muito daquela música, né, que fala, né, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E realmente, tremendo, se nós tremendo. temos realmente, né, essa intimidade com o Senhor, não dá para ir para outro lugar, não tem como, gente, né? Então nós temos que observar. Agora, estamos crendo e ao mesmo tempo estamos conhecendo esse nosso Deus.
É um processo, é uma caminhada. A coisa não vai acontecer assim, mas nós temos que estar a todo instante convictos de que Ele é quem tem a vida eterna, é Ele que tem palavras de vida. Então, vamos observar. Primeiro, considerações. Motivação errada, né? Aqueles homens estavam ali porque queriam simplesmente, no caso lá da multiplicação. Jesus sabia que muitos queriam só comer. Era o pão ali para o sustento físico e não espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Aproveitar ali, né, o alimento grátis. Né? Mas tem gente que chega a Deus realmente querendo receber as coisas materiais. Só vem a nós. Vosso reino, Nada. Senhor, não vem não. Papai, não. Mas a motivação não pode ser errada, tá? A segundo ponto que nós temos, a incredulidade. Esse realmente, É né? o que mais acontece, né, pastor? E Jesus sabia que ali no meio tinha muitos que não criam, né? Crer, quando você ouve a palavra, aqui Pedro foi bem claro, crer e ir conhecendo, ou seja, eu tenho que me submeter, eu tenho que realmente acatar, eu tenho que tomar isso como verdade. E se eu não observar essas coisas, eu estou saindo fora do caminho que de vida eterna. Jesus sabe muito bem que muitos estão ali e não creem nele. A incredulidade vai levar-nos à morte. A terceira consideração eu acho muito interessante. Deixar de... As manias, né? Deixar-se prender pelas... ensinos e tradições. Os ensinos antigos, passados. Olha, meu pai me ensinou assim, eu sou assim, vou morrer assim. Nossa família foi criada assim, minha família nesse itinerário, então vai ser assim. Ninguém vai me mudar. Olha, muitos casamentos dão errado por causa disso. O homem chega querendo impor o que ele recebeu, né, como tradição da família dele. A mulher também chega fazendo a mesma coisa. Vai dar certo esse relacionamento? Um para um lado, outro não. para o outro. Então temos que buscar o quê? Qual é a vontade de Deus? A forma, a doutrina de Deus. E aí... ambos vão conseguir com que Deus esteja no controle e aí as coisas vão acontecer. Caminhar em unidade, né, Caminhar em pastor? unidade. A gente viu aqui murmuração. Ah, meu irmão, murmurar é falar com Deus assim, ó, você não está sabendo de nada, eu sei melhor. Então, não murmure. Às vezes, Deus está falando alguma coisa com a gente, faltou entendimento, peça. Peça a Deus, Ele vai trazer o discernimento pelo Espírito Santo. Não deixe que a sua língua, a sua boca, fique sendo esse instrumento. Isso é a arma de Satanás. Murmuração vai gerar morte. E é por causa disso que vem muitas as disciplinas e morte sobre o povo que foi chamado por Deus. Lembre de Israel, no deserto. Eles murmuravam, Deus fez o quê? Chegou num ponto que, vocês querem ficar aí, então fica. Vai morrer a galera toda e só os que não nasceram antes. Exatamente. Que vão, Uma outra coisa que a gente deve também observar é a insatisfação, né? Muita. Tem gente que não está satisfeito com nada, reclama de tudo. Ai, Jesus amado, toma conta, né? É a turma que quero ver Deus, conhecer Deus, mas não quero morrer para chegar lá, né? Cuidado com essas insatisfações aí, porque aqui no texto lá, dura essa palavra, né? Como é que eu tenho que estar ouvindo isso aqui? E que de lá obedecer. Mas espera aí, se tivermos o entendimento espiritual, nós vamos conseguir, tá? A traição. Quem... É o que mais acontecia É o que mais e acontece. Acontece. E será que Jesus não sabe? Jesus escolheu 12. Dos 12, Jesus sabia quem era ladrão. Sabia quem ia trair. Ele conhece o nosso pensamento e a intenção do nosso coração. Sabe. Nós aqui não podemos deixar, né, que essas coisas... Às vezes as pessoas traem a si próprias achando que estão conseguindo passar a perna em Deus, né? E o pior que nisso tudo vai desaguar, pastora, no afastar de Deus. Exatamente. Que é uma outra coisa que temos que observar. Tem muita gente que está se afastando da presença de Deus porque linha muito fraquinha. Não atenta para essas coisas. Olha, meu amado, só para a gente, o tempo está acabando, mas veja bem, saiba que na presença de Deus nós vamos ter satisfação plena na vida espiritual. Glória a Deus, é verdade. Ele vai suprir todas as necessidades. Ele vai nos dar a segurança da salvação. Nele, ele diz, eu o ressuscitarei naquele dia, ok? Outra coisa, nós estaremos protegidos por Deus. A gente sempre está falando aqui, você está à sombra do Onipotente. Deus é quem vai te proteger. Seremos, então, ressurretos naquele dia.
a ressurreição vai acontecer, porque Jesus disse isso. É uma confirmação, são promessas que nós temos que acolher, porque é a verdade de Deus para todos nós. Para sempre seremos ensinados por Deus na pessoa de Jesus, Ele nunca vai nos deixar confundidos e nem envergonhados, porque Ele é o Senhor da verdade. E por último, vamos, nesse temor, a vida eterna é garantida para todos nós.